com vocês? Bom, é muito bom estar aqui com vocês novamente e em todos os programas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre cuidar da água é cuidar do meio ambiente. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntas e juntos, como a gente já tem feito aí ao decorrer dos nossos encontros. Hoje vai ter dicas, informações, reflexões. Vocês sabem o que significa reflexão? Refletir sobre algo? Não? Estão em dúvida? Acha que sim, talvez? Então, nesse caso, o melhor é consultar um dicionário. O significado de reflexão no dicionário é o seguinte, bom, ele é um substantivo feminino e ele significa meditação, pensamento ou análise detalhada sobre um assunto, sobre si próprio ou sobre algum problema ou sentimento. Entenderam? É isso mesmo, temos que refletir sempre, né? Então, a reflexão é uma análise detalhada sobre um assunto ou um problema, não é verdade? A necessidade, então, de cuidar da água, por exemplo, é uma preocupação que não é só nossa e que deve ser refletida. Essa é uma preocupação mundial, porque o acesso à água em quantidade e com qualidade é uma necessidade e um direito de todos e de todas. Em 2010, a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu o direito à água limpa e segura como um direito humano essencial para aproveitarmos plenamente da vida e de todos os demais direitos que temos, né? Porém, a possibilidade de um futuro próximo haver a escassez da água é uma preocupação que assombra a população mundial. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com a falta de acesso à água limpa e potável para as suas necessidades do dia a dia, né? Como beber água, cozinhar, tomar banho. Por isso que a gente não deve desperdiçar. Lembra? Nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, tá? Olha só que preocupante. Se as pessoas não diminuírem o consumo e os danos ao meio ambiente, a situação pode piorar muito e rapidamente. Há a previsão que em 2025, 2/3 da população global, ou seja, 5,5 bilhões de pessoas, poderão não ter acesso adequado à água potável. Então, em 2050, já seria cerca de 75% da humanidade. Ou seja, de cada 100 pessoas no mundo, somente 25 terão acesso à água se a gente não parar de gastar sem responsabilidade e se continuarmos destruindo florestas e nascentes, tá? Se cada um de nós, as indústrias e os governantes, não economizarmos ou implementarmos políticas de economia de água, não vai demorar muito para a água ser motivo de conflitos e guerra entre nações. É isso mesmo, vocês ouviram direitinho. Uma guerra por água. E isso é muito preocupante. Vocês não acham? Por isso mesmo, existem várias campanhas nas cidades, né, em outros países e pelo mundo todo para levar esse assunto para a população. É isso mesmo. São campanhas para que todos compreendam a importância de economizar essa água. E principalmente, né, como eu falei agorinha, proteger as florestas e nascentes, né? A gente precisa, então, urgentemente parar de destruir nossas florestas, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, né? Vou mostrar um vídeo para vocês a seguir, para a gente entender o porquê cuidar da água é cuidar do meio ambiente. Vamos ver o vídeo? Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo.
Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo. E isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Viram? Como cada um e cada uma de nós é responsável pela economia da água? Bom, na verdade, esse vídeo que eu mostrei para vocês retomou de maneira bem breve vários assuntos que a gente vem falando aqui o mês todo, né? O mês de março, e mostrou várias maneiras que a gente pode e principalmente que a gente deve economizar. Aí vocês dizem, poxa, professora Priscila, mas chove tanto na nossa cidade? Por que a gente não tem água suficiente? A gente falou sobre isso também, né? Bom, porque o sistema de captação, ou seja, o de colher toda a água, toda essa água, ainda é insuficiente. Então, muita dessa água é perdida. Você já pensou em captar água da chuva aí na sua casa? Bom, no programa anterior a gente falou sobre isso, lembra? A gente até mostrou alguns exemplos. Muitas pessoas já estão fazendo isso. Lembrando, claro, como eu falei também no programa passado, que essa água não é boa para beber, tá? Porque ela não foi tratada, mas ela pode ser usada para regar as plantas, lembra? Na limpeza do quintal,
nos banheiros, né? A higienização dos banheiros. Imaginem só o quanto vocês não economizariam na conta e ainda evitariam o desperdício dessa água. Pensem nisso, tá? Vocês estão vendo como que é importante a gente estudar, a gente aprender, a gente trocar? A gente aprendeu sobre assuntos fundamentais para a nossa vida e a gente pode passar isso adiante, tá? A gente pode ensinar outras pessoas aquilo que a gente está aprendendo. Quando a gente compartilha, quando vocês compartilharem com seus amigos, amigas, familiares, tudo que a gente está aprendendo aqui, vocês só não esqueçam de reforçar com eles e com elas, por exemplo, que nós, seres humanos, a gente não vive sem água de jeito nenhum. É o tesouro, né? O nosso corpo é composto em média de 70% de água. Uma pessoa pode viver semanas sem comida, mas somente alguns dias sem água. A água, ela é importante para o funcionamento dos nossos órgãos. Ajuda na digestão e para regular a temperatura do nosso corpo. A água, ela é muito importante em todas as idades. Por isso, a gente tem que consumir, a gente tem que beber bastante água, beber água com frequência. Mas para os idosos, por exemplo, a água é ainda mais importante, porque os idosos eles se desidratam com mais facilidade e têm mais dificuldade em perceber a necessidade da água. Então, se você é um idoso ou se você tem idosos e idosas na família, é importante lembrar que, principalmente nessa idade, a água ela é saúde e a falta dela no corpo pode até causar sintomas como assim, boca seca, mau funcionamento do intestino, irritação e até falta de atenção, sabia? Pessoal, a água ela é essencial para as nossas vidas, então a gente tem que preservar o meio ambiente e consumir esse recurso essencial com muita consciência. A água é muito importante, né? Agora vamos para a proposta de atividade de hoje, tá? Eu vou propor para vocês uma atividade para que a gente continue pensando e refletindo na importância da água e na importância da economia dela, tá? Você já pensou que economizando água, além de contribuir para o bem social, você ainda economiza na conta de água? Então, a proposta é que vocês verifiquem as contas de água dos últimos 3 meses aí da sua casa. Peguem seus cadernos e registrem. Observem os campos, consumo medido e total a pagar. Compare dessas 3 contas e responda. Você tem economizado? Manteve o consumo? O consumo aumentou? Quanto você pagou pela água consumida nos últimos 3 meses? Dá para economizar mais? Bom, se der para economizar mais, converse com a sua família e combinem aí um jeito de economizarem juntos e todos vão sair ganhando. E lembrem-se, cuidar da água agora é proteger as futuras gerações. Obrigada pelo encontro. Esse é o nosso último programa dessa série sobre água, né, do mês de março. E para o mês de abril, a gente vai ter um outro tema também muito legal e muito importante: energia. Vejo vocês lá. Cuidem-se. Tchau, tchau.